tudo bom? Em mais um vídeo na nossa série de engenharia no cinema, eu vou falar de outro monumento. Hoje eu vou falar de Stonehenge. Então você lembra que eu já falei lá das pedras de Callanish, que na série de Outlander chamo de Craig Nardun. Hoje eu vou falar de Stonehenge, o famoso círculo de pedra que tem na Inglaterra, que assim, até hoje tem muita coisa que ainda não se tem certeza dele. Ele foi construído também na Idade da Pedra. Esses círculos, a maioria, se não todos, são datados do Neolítico, justamente a Idade da Pedra. E uma coisa interessante é que depois disso cada século explicava de uma forma diferente. Então, na época do rei Arthur, dizia-se que era de magia e que o Merlin, né, o mago, usava o poder das pedras, ele tinha invocado o poder das pedras. Ictus de um bacalhau. No século XIX, já se supunha que tinha sido construído pelos druidas. Só que assim, os druidas, eles normalmente ficam na floresta, e ali não tem floresta, então assim, enfim. Mas até hoje ninguém sabe quem construiu na real o Stonehenge. E qual é o que dele? Qual é a diferença do Stonehenge para o círculo de pedra que eu já falei? O Stonehenge, ele tem uma estrutura de pilares e vigas. Então, além de colocar a pedra, eles têm muito mais pedras do que o que eu já falei, que é o Callanish. Esse círculo, ele já apareceu em Doctor Who, na série, já apareceu em vários filmes. The ship is coming. It is beautiful. Inclusive, ele tem um filme só dele, que é o Stonehenge Apocalypse, que eu nunca tinha ouvido falar. E ele é estreado pelo Misha Collins, lá de Supernatural. Então, só pelo Misha eu fiquei com vontade de ver. Com relação ao Stonehenge, eu tenho um pouco mais de informação sobre a construção. E vocês vão ver que é incrível. Também foi construído mais ou menos em 2600 a.C., né, no calendário cristão. E ele é formado por um anel externo e uma arcada interna. As pedras foram trazidas de outros lugares e vocês vão ver. E ela também foi feita em algumas fases, que eu também vou explicar. E como é que a gente sabe bem isso? Um engenheiro, o Mark Whitby, ele resolveu tentar replicar o Stonehenge. Para as réplicas dele, ele usou 2 colunas de 45 toneladas de concreto, tá? E uma viga de 10. Então ele mandou meio que fazer as pedras de concreto e ele disse como é que eu vou fazer, como é que eles fizeram. Ele usou 130 soldados, bombeiros e estudantes e mais ou menos 150 metros de corda para tentar arrastar. E não deu certo. E daí ele ficou pensando, ele disse, poxa, como é que eu vou fazer para arrastar as pedras? Ele usou um trilho, tipo como se fossem uns trilhos de toras de madeira besuntadas com óleo. Basicamente como se faz com os navios, como se fazia, né, com os navios para tirá-los e colocá-los dentro d'água. Ele fez similarmente, ele usou 130 soldados, bombeiros e estudantes e mais ou menos 150 metros de corda. E ele conseguiu arrastar. Porém, ele não conseguiu colocar em pé, não importava o quanto de força, ele não conseguia fazer com que a pedra direitada ficasse em pé. E daí ele pensou, ele disse, bom, nessa época, palavras dele, ele disse até que esse pessoal era muito mais engenhoso, porque era tudo muito mais difícil. Então, o que foi que ele fez? Na verdade, ele meio que leu as dicas do próprio Stonehenge. Uma coisa importante é que nas pedras tem uns buracos. A maior coluna, ela tem um buraco meio vertical de um dos lados bem inclinado. Então, isso deu para ele uma ideia. Aí ele pensou, e se eu fizer uma rampa? Então ele fez uma rampa, daí ele puxou a pedra sobre ela. Ele deixou 1/3 da pedra para o lado de fora e 1/3 dentro. E em cima desse 1/3 que estava do lado de fora da plataforma, ele colocou umas pedras. Então o que aconteceu? Essas pedras empurraram e ela desceu. Então a pedra estava aqui, ele colocou e ela fez isso. E daí ele cravou a pedra. Foi assim que ele conseguiu. Então ele disse, provavelmente foi assim que fizeram. Para a viga, ele fez uma rampa ainda mais íngreme. Foi arrastada a viga para poder colocar. Primeiro você tinha que colocar os 2 pilares para poder arrastar a viga e fixá-la lá em cima. E uma coisa que ele até falou,
Ele disse: com 140 pessoas, eu poderia construir Stonehenge em menos de 20 anos. Que é uma outra coisa também muito surreal, porque a Stonehenge ela foi construída em uma geração. Então, a gente vê, por exemplo, vários castelos que eu mencionei, que levam décadas e décadas. E Stonehenge, claro que assim, vamos dar a César o que é de César. Os castelos são bem mais trabalhosos, mas também são mais recentes. Já tinham uma tecnologia que há, sei lá, 4.000 anos não existia. Também existem indícios de abandono, tá? Que as pessoas pararam de usar o monumento. E existem inúmeras teorias sobre o motivo. Uma delas é o declínio intelectual. Então, como houveram invasões nas ilhas naquela época, pode-se imaginar que alguns rituais, algumas coisas se perderam, né, durante as invasões, como se perderam dialetos e enfim. E existiu uma variação de tempo ali de 2.000 anos, né, na construção. Como eu mencionei, essa construção ela foi dividida em períodos. E foram 3 períodos, então eu vou dar uma resumida aqui. O primeiro período foi 3.100 anos antes de Cristo. Foi construída uma vala circular de 97,5 metros, mais ou menos, de diâmetro, com uma entrada. Dentro tinha um banco de pedras e um santuário de madeira. Tinha 56 furos, que é o que eles chamam de Aubrey Holes. Ao redor existiam restos humanos. Uma coisa interessante, e talvez até um pouco polêmica, é o seguinte. O eixo, essas pedras elas formam meio que um eixo retangular imaginário, e supunha-se que esse eixo ele é meio que alinhado com a lua. Então, com o nascer e com o se pôr do sol. E assim, eu vou explicar mais adiante, mas eles, na época, o Stonehenge ele é incrivelmente alinhado com os astros. Então, eles já sabiam que a posição mudava durante o ano. Eles já sabiam que a Terra girava e que, assim, eles não poderiam até não saber que não era a Terra, mas eles sabiam que tinha uma variação e eles tinham uma ideia de que a Terra era circular. Então, alô, terraplanistas. Se há 5.000 anos eles sabiam que não eram, pelo amor de Deus. Dentro desse círculo tinha também uma pedra que eles chamavam de Pedra da Matança. No caso, hoje deram o nome de Pedra da Matança, que é provavelmente onde eram feitos sacrifícios a animais aos deuses da época. O segundo período, ele é datado de 2.150 a.C., então você tem aí uma variação muito grande já. Nele foi feita a realocação do santuário, a construção de 2 círculos de pedras azuis. Eram umas pedras construídas de um matiz azulado. E assim, um detalhe, essas pedras elas não eram do local, tá? Então, por exemplo, as primeiras pedras elas foram trazidas das montanhas Preseli, que fica a 217 quilômetros do local. Essas azuis também foram trazidas de outro lugar. Foi feito também o alargamento da entrada, então tem meio que uma avenida, vocês podem ver aí nas imagens. E nessa segunda fase, nesse segundo período, eles foram alargados. Essa avenida, entre aspas, chegou até 3 quilômetros. E, mais uma vez, nada é por acaso, essas valas elas são paralelas ao sol nascente no primeiro dia de verão, que é o dia mais longo do ano no hemisfério norte. Então, assim, como eles fizeram para trazer aquelas pedras? Supostamente elas foram arrastadas em rolos de trenós e trazidos até uma jangada. E de jangada, elas percorreram mais 386 quilômetros. Né? Então, assim, nada fácil. O terceiro período, que é datado de 2075 a.C., as pedras azuis que foram trazidas, elas foram derrubadas e foram construídas outras, que são os megálitos. Existem nomes para isso, para essas pedras, tá? As maiores pedras, que são os trilitons, e tem os megalitons. No terceiro período, haviam 5 trilitons, tá? Mas hoje, eu não sei se é trilitons ou trilitons, mas haviam 5, hoje só existem 2. No terceiro período foram construídos esses megalitons, e eles têm mais ou menos 5,5 metros de altura e pesam 25 toneladas. As pedras azuis, elas foram transportadas por 19 quilômetros, não dava para ser transportada pela água, e cálculos modernos supõem que 500 homens com cordas de couro e mais 100 homens
para os rolos na frente do trenó. Então, assim, era muita gente para poder transportar toda essa quantidade de pedra. Entre 1500 e 1100 a.C., aproximadamente 60 daquelas pedras azuis, elas foram restauradas e erguidas num círculo interno. Uma adição de mais 19, numa forma de ferradura. Então, como eu comentei, essas pedras erguidas, elas funcionavam como pilares que tinham vigas em cima. Então, eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem de como era, porque hoje em dia não é completo, tá? Mas antes ele era todo fechadinho e essas pedras elas tinham um encaixe. Então, existiam também plataformas de madeira com roldanas que ajudavam a fazer o encaixe da viga, que é assim... É claro que de forma bem rudimentar, mas é um pouco similar com o que a gente faz hoje com, por exemplo, a estrutura metálica. Similar, tá? Não igual, mas é o mesmo princípio. Estrutura metálica ou também estrutura pré-moldada. Haviam 30 pilares e os trilitons e as pedras menores. A sombra no chão, como eu falei, tem muito a questão dos astros. Então, era um círculo perfeito, tinha uma ferradura dentro. E a sombra, quando o Sol incidia, ela meio que representava a união entre o Sol e a Terra. No início do século XX, foi quando começou, digamos, uma maior preservação com relação a esses sites históricos. E parte do Stonehenge foi restaurada, o que causou até uma polêmica, porque, poxa... foi mexido, então algumas pessoas discordaram. Os estudiosos disseram que não, que eles fizeram tudo de como foi feito antigamente, mas outros dizem que não, que a gente não tem como ter certeza de como foi feito, então isso pode até ter atrapalhado os estudos com relação àquela obra. Estudos bem recentes mostram que o Stonehenge ele tem uma acústica também meio que, talvez não calculada, mas uma distribuição que causa uma ressonância ali dentro. Então, existem vários estudos com simulações, é uma coisa muito, muito interessante, que mostra justamente a questão de como o som se propagava ali dentro, a questão da disposição, o que ela fazia com o som. Existem muitas teorias interessantes. Eu vou deixar todos os links que eu pesquisei aqui embaixo, para você que também se interessa. É muito, muito interessante a pesquisa. Existem várias divergências de opiniões. E por hoje eu fico aqui com mais uma obra dessa incrível. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou, qual é o próximo que você quer ver. Um beijo e até a próxima!